no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3 e no versículo de número 2. Diz a palavra do Senhor: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amado e querido Deus, nos colocamos na dispensação completa da tua graça, pedindo ao Senhor que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa venha nos falar e nós possamos ouvir e dar ouvidos à tua voz. Ó Deus, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados ao Senhor. Fala, Senhor, aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Revela-nos a verdade, conduze-nos na verdade, sustenta-nos na verdade. É o que nós te pedimos. Com perdão dos nossos pecados, ajuda-me, ó Pai, a pregar a tua palavra, como me convém fazê-lo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diz então a palavra: aviva a tua obra e faze-a conhecida. Aviva a tua obra, ó Senhor. Avivamento é a palavra de ordem que tem norteado o sentimento, as orações, o desejo de nossa igreja e de tantos ministérios. Almejamos, desejamos de todo o nosso coração um genuíno, um verdadeiro avivamento, um derramamento completo, pleno do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Como precisamos ser cheios do Espírito Santo? Como queremos, de fato, que se manifeste a pessoa e o poder do Espírito Santo em nosso meio? Infelizmente, é mais fácil, digo eu, termos igrejas cheias de pessoas do que termos homens cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o grande perigo de encher-se templos, ministérios e não vidas. Este é o grande perigo de fato, inchar-se e não crescer, de inchar-se e não encher-se, encher-se com o Espírito Santo de Deus. O que nós estamos buscando, o que nós estamos pedindo, o que nós estamos
nos esforçando. É para que haja, como eu disse, um verdadeiro, um genuíno avivamento vindo da parte de Deus, aonde, com Abacuque, tomamos as palavras do profeta e dizemos: aviva, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, as nossas vidas. Aviva-me, ó Deus. Encha-nos com teu Santo Espírito. Uma coisa nos ensina o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que é diante de situações impossíveis de se resolver, devemos deixar tudo nas mãos de Cristo. E assim, no final, tudo dará certo. Tudo sairá bem. Quando entregamos as coisas nas mãos de Deus, entregamos nas melhores, mais competentes, mais capazes mãos que podem existir. Aviva, Senhor, a tua obra. E no decorrer dos anos, Senhor, faze-a conhecida. Não aviva apenas um momento. Dá-nos um grande período de avivamento. Aviva nos anos. Faze-a conhecida justamente por este avivamento nos anos. Quando oramos por avivamento, basicamente pedimos duas coisas, entre muitas, que são: a primeira, faça de novo como já fizeste. Billy Graham, visitando a casa de Wesley, diante do que era o leito de Wesley, se ajoelhou e fez uma oração singela. Disse a Deus: faça de novo, Senhor. Faça mais uma vez, Senhor. Faça de novo. E Deus fez. Devemos realmente, diante da grande nuvem de testemunha que nos rodeia, corrermos com perseverança a carreira da fé, crendo que Deus fará novamente, que Deus repetirá os mesmos feitos. Jesus disse: farão as mesmas obras. Mas também disse: e farão obras ainda maiores. Pois essa é a segunda oração que fazemos. Não apenas faça de novo o que já fizeste, mas faça o novo que jamais fizeste. Faça o novo que nunca antes foi feito, que nunca antes foi realizado, o que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que jamais penetrou em coração humano. Faz obra nova, inaudita, estranha obra. Faça, Senhor, o novo de Deus. É o que nós estamos agora pedindo, clamando. Todo avivamento é um ato extraordinário de Deus. Mas, infelizmente, um avivamento, não importando quão grande, quão poderoso
esse possa ser, é algo transitório. Ele tem um fim. Ele chega a um fim. É por isso que necessitamos mais do que um avivamento. Precisamos, de fato, reavivamentos. Precisamos, de fato, avivamentos seguidos. É de glória em glória, é de vitória em vitória, até chegarmos ao dia perfeito. A perfeita estatura de Cristo Jesus. Temos que ir de glória em glória, temos que ir de vitória em vitória, temos que ir, agora parafraseando, de avivamento em avivamento, reavivamentos, avivamentos contínuos, incessantes. É o que nós necessitamos. A era dos milagres continua. O cristianismo nasceu na manifestação de milagres. O milagre é um ato onipotente, poderoso de Deus, movido pelo seu amor. Nós devemos ter uma atmosfera de milagres. O cristianismo, como disse, nasceu na manifestação de milagres através de Jesus Cristo. Sendo o Senhor assunto aos céus, os seus discípulos seguiram, executando também sinais, maravilhas, prodígios, milagres. Não podemos separar, portanto, os milagres da fé cristã, pois os sinais, como diz a palavra, seguem aos que creem. Embora a fé não venha por meio dos milagres, e sim, são os milagres que vêm por meio da fé, pois sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas Paulo também disse que a palavra ou o evangelho chegou até eles pela demonstração de poder, não pela exibição de poder. Não por uma exibição de poder, mas pela demonstração, pela evidência da manifestação de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Embora a demonstração de poder, os milagres, os prodígios, as maravilhas, os sinais, eles não gerem fé, eles sustentam, eles apoiam, eles suportam a fé. De maneira que os milagres, como eu disse, apoiam, ou mesmo suportam a nossa fé. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua operando milagres em nossos dias.
não somos milagreiros. Podemos ter em nós o dom de operação de milagres, mas nós não somos milagreiros. É Ele quem opera, o Espírito Santo, tudo em todos, visando um fim proveitoso. Como eu disse, é demonstração e não exibição. Não é para arrogantemente imaginarmos de nós mais do que convém. Por quê? Porque de fato nós somos pobres, somos necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Na dependência dEle, precisamos da manifestação de poder. Precisamos de um genuíno, de um verdadeiro avivamento. Precisamos viver o que Jesus disse: se creres em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Se creres em mim, fareis as mesmas obras que eu faço. E obras ainda maiores fareis, porque eu vou para junto do Pai. E Jesus disse: é necessário que eu vá, para que eu envie o Consolador, o Paracleto, aquele que anda conosco, aquele que está conosco, que nos sustenta, que nos consola, que nos conforta, que nos aconselha, que nos guia, que nos capacita. E na manifestação do poder de Deus, opera maravilhas, para que Ele seja glorificado. Nós precisamos glorificar ao Senhor, consumando a obra que Ele tem confiado às nossas vidas. Temos que operar, realizar o trabalho que nos foi confiado. E a Bíblia diz que eles, tendo partido, obedeceram a Jesus, que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Essa é a nossa tarefa. Ir por toda parte, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. E a Bíblia diz: eles, tendo partido, pregaram o Evangelho, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os sinais seguem a palavra. Os sinais seguem a palavra, assim como que pela palavra todo o mundo foi criado e tudo que neles há, disse Deus, e assim se fez. Pregamos a palavra e pelo pregar a palavra se vem a fé. E a fé traz à existência o que não existe. É poder criador e executor, realizador, daquele que opera em nós, tanto querer quanto o realizar. Como eu disse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele continua operando, realizando milagres em nossos dias. E a Ele, e somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor. Meus amados irmãos, não há emoção que se compare a ver a alegria de um cego que passa a ver.
de um surdo que passa a ouvir, de um mudo que passa a falar, de um aleijado que passa a andar, de um enfermo que seja curado, de um possesso ou de um oprimido que seja liberto, de um morto que seja ressurreto, ressuscitado. Acima de tudo, de um perdido que seja salvo, de uma vida que seja transformada. Imagine só a felicidade, a alegria dessas pessoas e de todos os seus amigos e familiares. Logo, por amor aos que padecem destas coisas, precisamos, pelo poder de Deus, trazer esta felicidade, esta alegria incomparáveis a este mundo tão sofrido, por meio da manifestação dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Jesus mesmo disse que faríamos coisas ainda maiores. É a expectativa do Senhor a nosso respeito. Chegou o tempo de fazermos essas coisas maiores por amor aos homens e para a glória de Deus. Basta apenas crer. Basta crer, pois se creres, verás a glória de Deus. E a maravilha é que não somente nós veremos a glória de Deus, mas os homens verão a glória de Deus, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Sabe, quando nós semeamos o correto, nós colhemos o certo. Temos que sair a semear e a semear a boa palavra, a sã doutrina, a palavra de Deus, as boas novas de salvação a todos os homens, em todos os corações. E a palavra há de encontrando um bom coração, encontrando a boa terra, de frutificar nesta vida. Mas nós necessitamos manifestar esse poder de Deus. Moisés, quando recebe do Senhor a tarefa, contesta a Deus: como eles me crerão? Não como eu crerei, mas como eles crerão em mim. Não como eles crerão em ti, mas como eles crerão em mim. Foi dito então a Moisés que fizesse os sinais. E se não crescem por um, creriam por outro. Jesus mesmo disse: crede em mim, ao menos pelos mesmos sinais. Sinais. Nós dizemos, se o testemunho do homem pode ser eficaz, muito mais eficaz o testemunho de Deus. E quando esses sinais se manifestam,
Deus está dando testemunho de que a palavra que estamos falando é palavra de Deus, de quem somos nós em Deus. É o testemunho de Deus a nosso respeito. E nós, testemunhando de Cristo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Como eu disse e volto a dizer, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Ele é o mesmo caminho, ontem, hoje e eternamente. Ele é a mesma verdade, ontem, hoje e eternamente. Ele é a mesma vida, ontem, hoje e eternamente. Um caminho que não muda, uma verdade que não muda, uma vida que não muda, num Deus que é luz e que nele não há variação de sombra alguma. Ele é o caminho, Ele é o caminho eterno, Ele é a verdade, Ele é a verdade eterna, Ele é a vida, e não haja dúvidas de que Ele é a vida eterna. E há três coisas, diz-nos a palavra, que permanecem para sempre, que são a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Eles também são uma fé eterna, uma esperança eterna e um amor eterno. Por quê? Porque permanecem para sempre. Então, estes são um caminho eterno de fé, uma verdade eterna de esperança. Uma vida eterna de amor. Aleluia. Para os que esperam no Senhor, estes renovam as suas forças. Os que vivem desta forma vivem verdadeira renovação. E a Bíblia diz: voarão como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Porque no Senhor nosso Deus, há uma explosão de poder. De maneira que eles começam voando, para depois correrem, para só então depois andarem. Talvez eu e você, se fôssemos falaríamos de uma outra maneira, falaríamos: os que esperam no Senhor andarão, os que esperam no Senhor correrão, e que nos esperam no Senhor voarão. Mas os que esperam no Senhor são renovados, não apenas eles recebem um pouco, mas eles recebem abundância, eles recebem extraordinário derramamento, eles recebem, deixe-me chamar mais uma vez assim, explosão de poder. Então são arremessados. Voamos, corremos e andamos.
essa espera no Senhor não é uma espera passiva, não é uma espera estática, antes é uma espera ativa, é uma espera dinâmica, é uma espera que traz renovação. Nos renovamos incansavelmente, não nos fatigamos, não nos cansamos, renovamos, mais uma vez eu digo, nossas forças, como a águia a voar, somos, porque os verdadeiros renovados, avivados, voam, correm e caminham, voam com fé, em fé, correm com esperança, em esperança, e caminham com amor, em amor. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E Paulo fala do quê? Do amor. Essa é a dinâmica de um verdadeiro mover, de uma renovação contínua em Deus, de um movimento de reavivamentos constantes. E se amamos a Deus, vivemos a vontade de Deus e viveremos o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Se me amais, fareis o que vos digo. Se me amais, fareis a minha vontade. E os que amam ao Senhor, Deus tem preparado coisas maravilhosas, o que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram, o que jamais penetrou em coração humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. O que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram, e o que jamais penetrou em coração humano. Os olhos não viram, mas verão. Os ouvidos não ouviram, mas ouvirão. O coração não recebeu, não sentiu, não subiu ao coração humano, mas subirá, o coração sentirá, o coração receberá. Nossos olhos verão, e verão com fé. Nossos ouvidos ouvirão, e ouvirão com esperança. E nossos corações sentirão, e sentirão com amor o que Deus tem preparado para nós. Algo preparado, algo que já está pronto. Deus tem tudo isto para aqueles que o amam, que querem fazer a sua vontade. Porque se me amais, fareis a minha vontade. Podemos e devemos fazer a vontade de Deus neste mundo. Ele tem tudo preparado. Já está tudo pronto. Já está tudo preparado. Deus tem tudo reservado. E a Bíblia diz que Ele há de suprir em Cristo Jesus, segundo as suas riquezas em glória, todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Quando Deus supre absurdamente,
supre superabundantemente. A Bíblia diz que quando ele multiplicou os pães e os peixes, todos comeram e se fartaram e sobejou, porque ele supre superabundantemente. De maneira que sobeja, que sobra abundantemente, que a sobra é intensa, é colossal, é imensa. Por quê? Porque a provisão do Senhor é plena, é absoluta, é mais, muito mais do que as nossas necessidades. Deus não nos supre na proporção das nossas necessidades. Aquela mulher que foi ao profeta pedir ajuda pela sua necessidade, pela dívida que tinha, pediu ao profeta uma solução. Deus deu, por meio do profeta, o milagre, a solução. E não somente pagou a dívida, mas sustentou a vida daquela mulher e dos seus filhos até o final. É assim que Deus supre. É assim que Deus responde a uma necessidade. É assim que Deus opera. É assim que será um avivamento extraordinário que nós estamos pedindo. Temos uma necessidade de avivamento, mas Deus nos dará um avivamento, assim eu creio, para sobejar, que superará em muito o nosso desafio. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Recebemos fé, recebemos esperança, recebemos amor, voamos em fé, corremos em esperança, andamos em amor. Mas o Espírito Santo também opera desta maneira tríplice para nos convencer, para nos salvar. Pois é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo e da justiça, para sermos salvos, a fim de que, pela fé, triunfemos sobre o pecado. E assim tenhamos esperança para passarmos e vencermos pelo juízo. Para que, pelo amor, vivamos a justiça. Mais uma vez eu digo, cheios do amor, desse vínculo da perfeição, que é o amor. Batizados neste amor de Deus, amando a Deus de todo o nosso coração. Para que amemos a Deus através do próprio amor de Deus e assim, amando ao Senhor, façamos a sua vontade e vivamos a justiça. Nisso somos justificados através do amor de Deus e vivemos a justiça. Através dessa obra redentora que só existe porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das primeiras consequências que houve do pecado na vida do homem
foi este esconder-se, ocultar-se, encobrir-se, por medo. Encobriu-se com folhas e se escondeu atrás de árvores, na natureza, como se quisesse camuflar-se. Quantas pessoas estão assim camufladas, se escondendo? Isso parece que faz parte da natureza humana, decaída, sempre buscando se esconder, sempre tentando encobrir os seus pecados e a sua vergonha. Assim fez Davi em relação ao seu pecado com Betsabá. Assim também fez Caim, ocultando o corpo do seu irmão Abel, tentando esconder o seu pecado. Mas o pecado, por mais que se esconda, acaba sendo revelado, porque todo o mal, diz a palavra, será revelado pela palavra de Deus. Adão e Eva se esconderam, encobriram seu próprio corpo com folhas. E por que fizeram isto? Se só havia seus próprios olhos em todo o mundo e de mais ninguém, de nenhuma outra pessoa. Por que fizeram assim? Para se esconder de Deus? Que loucura do homem querer esconder-se de Deus. Mas também porque a sua própria consciência os acusava. E por isso se envergonhavam, temiam e buscavam esconder e encobrir. Mas o Senhor não encobre. O Senhor não encobre pecados. Ele os revela. Ou seja, os descobre. Revelar é descobrir. E só depois disto os cobre. Encobrir é ocultar. Descobrir é revelar. E cobrir é perdoar. Pois o amor cobre multidão de pecados. Em vez de encobrirmos nossos pecados, deveríamos permitir que Deus os cobrisse com o sangue de Cristo, que a Bíblia diz que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Porque o pecado encoberto é pecado oculto. E é assim, pecado que permanece. Um pecado por estar coberto não foi, ou melhor dizendo, encoberto, ele apenas foi camuflado, ele apenas foi escondido, ele apenas está oculto, ele não está resolvido. Esse problema não está solucionado. Porque pecado encoberto é pecado que permanece. Mas pecado revelado
É pecado que é mostrado. É pecado que é desnudado. E o pecado mais revelado que possa haver, o pecado mais revelado que há, é o pecado confessado. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Logo, pecado revelado é pecado confessado. É arrependimento presente. Mas, como dissemos, o pecado coberto. E coberto pelo sangue de Jesus Cristo. É pecado que desaparece. Porque é pecado finalmente perdoado. Não há caminhada melhor nessa vida do que andar com Jesus Cristo. A melhor maneira que há de se caminhar, de andar nessa vida, é andar com Cristo. Nesta manhã, eu quero te convidar a viver um verdadeiro avivamento. E quando há um verdadeiro avivamento, duas coisas acontecem: salvação de vidas e santificação de vidas. Na igreja há santificação, há arrependimento. No mundo há salvação, há arrependimento e conversão. Precisamos, de fato, viver um verdadeiro avivamento. E para que tenhamos um verdadeiro avivamento, nesta manhã, eu quero te convidar a andar com Jesus. Você que tem talvez tentado ocultar de todos o seu estado, a tua vergonha, a tua nudez, que o Senhor está te buscando, que a voz dele no jardim está caminhando, uma voz que anda, uma voz que caminha, mas mais do que isso, uma voz que busca, que te chama pelo teu próprio nome. Jesus disse: eu vim buscar o pecador, que são os enfermos que precisam de médico. Jesus veio para você que se sente doente. Jesus veio para você que se sente enfermo. Carinhosamente Ele chama o teu nome. Ouça o teu nome agora. Ouça o teu nome. Ele está te chamando pelo teu próprio nome. Ele está dizendo João, ele está dizendo Maria, ele está dizendo José, ele está falando Marta. Ele está chamando o teu nome. Ele não está se dirigindo, que não seja individualmente, pessoalmente. Embora ele fale a todos e chame a todos, ele chama a você. Como diz o hino, vem alma cansada, vem já. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está chamando a você, tanto quanto chamou Lázaro diante do túmulo.
Se Jesus não chamasse especificamente a Lázaro, imagine se ele dissesse, morto, ressuscita, o cemitério se levantaria todo. Mas Jesus foi específico. Ele disse, Lázaro. Ele está sendo específico nesta manhã. Ele está falando, filho, filha. Ele te diz, vem. E eu te devolverei vida. Eu te ressuscitarei. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. E o que você tem que fazer? Ir a Ele. Se o morto pode obedecer, você também pode obedecer. Se Lázaro pôde obedecer, você também poderá obedecer. Através dessa palavra, nós movemos a pedra, nós movemos o grande impedimento para que você saia. Naquele dia, houve uma obra de Deus, houve um milagre de Deus. Há uma coisa que só Deus pode fazer, mas há outra coisa que nós, homens, temos que fazer. Jesus disse, movei a pedra. Jesus diz, pregai a palavra. Mas há uma obra que só Ele pode fazer, porque só Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o nosso Salvador. E essa obra de salvação, a obra do anúncio é nossa, mas a obra da salvação é dele. Aceite o anúncio e receba o milagre da salvação em sua vida. Eu quero orar por você. Amado e querido Deus, eis essa vida agora que vem para fora de todas essas circunstâncias, pecados, maldições, enfermidades, vem para fora. Lázaro, filho, filha, Jesus te ama. Ele derrama lágrimas por você. Mesmo sabedor que pode te erguer, pode te ressuscitar, Ele chora por você porque te ama, e todos verificarão e dirão, veja o quanto Ele o ama, Jesus o ama e o ama muito. Sinta este amor, ouça esta voz, atenda este convite. Jesus, eu me entrego ao Senhor. Jesus, eu me dou ao Senhor. Jesus, eu peço ao Senhor que aceite a minha vida, que transforme a minha vida, que me devolva vida e vida em abundância. E a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, Jesus Cristo. Conheça Jesus, que conheçam a Ti, o Pai, o único Deus, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conheça o Pai, conheça o Filho, conheça o Espírito Santo, conheça a Deus agora, receba do Senhor agora, no nome de Jesus. Mas eu ainda gostaria de fazer outra oração. Como o profeta Abacuque, já no versículo 1 do capítulo 3, introduzindo o texto que falamos, diz, oração do profeta Abacuque, em forma de canto. Tem ouvido, Senhor,
tuas declarações e me sinto alarmado. Não é meramente perturbado, é alarmado, desperto por um alarme. Temos que estar despertados. Quando estamos despertados, logo seremos avivados. Desperta tu que dormes, e o Senhor te iluminará. Quando estamos despertos, logo seremos avivados. Através desta palavra que o Espírito Santo desperte os nossos espíritos. Diz a palavra que o Senhor despertou o espírito. O espírito de Josué, o espírito de Salatiel. O Senhor despertou o espírito. Agora haja despertamento no nome de Jesus Cristo, para que haja avivamento e produza santificação. É para que se manifeste a pessoa do Senhor e o seu poder. A pessoa do Espírito Santo e o seu poder. Eu quero convidar a você, juntamente comigo, estar assim, alarmado, despertado, acordado, para que possamos ser vivificados, avivados pelo Espírito Santo, para fazermos as mesmas obras que Jesus fez e para fazermos obras ainda maiores, para ver demonstração de poder e não exibição, para fazermos por amor aos homens e para a glória de Deus. E se você deseja isto, ore comigo nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, que tu operes maravilhas, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que o seu nome receba toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos nos humilhar diante do Senhor. Queremos nos entregar plenamente ao Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, opera maravilhas. Oramos como a igreja orou, dá-nos poder, dá-nos autoridade, dá-nos coragem, dá-nos força para pregarmos o Evangelho, para pregarmos a Tua palavra, como nos convém fazer, com ousadia, com intrepidez. Enquanto isto, estenda as Tuas mãos e faz maravilhas. Estenda as tuas mãos e faz maravilhas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos,